Olá pessoal, aqui é o James, eu sou biólogo, ecólogo, professor do ensino básico do Colégio Estadual Alcântara de Carvalho aqui em Jataí, Goiás, e eu sou podcaster no Ensinecast, que é o nosso podcast sobre ciência e educação. Estou gravando um vídeo muito rápido para ensinar você a identificar uma notícia falsa num Brasil que precisa tanto, principalmente em uma época de pandemia. Muito cuidado com o que você recebe nas suas redes sociais. Bem, primeira coisa, a gente sente muita vontade de compartilhar as coisas que a gente vê, aquilo que a gente acredita e de dizer o que a gente pensa na internet o tempo todo. Às vezes a gente escreve uma postagem ou às vezes a gente compartilha o que outras pessoas fazem e produzem. Só que isso pode ter um problema. Muitas das notícias que tem na internet são falsas e muitas pesquisas mostram que as notícias falsas elas se propagam 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Isso é muito perigoso e é muito mais rápido do que aquelas que desmentem a notícia falsa. Bem, a gente assiste muita informação no celular. O seu WhatsApp às vezes recebe mensagem o dia todo, bomba de mensagens, como a gente diz. O seu Facebook, você vê muita postagem, é muita coisa sobre um monte de assuntos diferentes. E aí fica difícil dizer o que é, o que não é verdadeiro. Mas eu vou dar uma receita bem rápida hoje para a gente desmentir isso tudo e desmascarar uma notícia falsa, certo? Mas antes a gente tem que entender que a gente não pode sair por aí curtindo e compartilhando conteúdo sem avaliar aquilo. Não é só porque parece que, nossa, é verdade, eu concordo com isso, você tem que curtir e compartilhar. Não, você precisa ler e estudar. Por mais que a internet te ofereça muitas coisas, muito cuidado e não propague essas informações. Certo, como é que a gente identifica que uma notícia é falsa, que ela é uma fake news, que é o termo que a gente também utiliza? Vamos a algumas regrinhas básicas para você conseguir entender isso muito bem? A primeira é, nunca compartilhe nada na internet sem ler toda a notícia e os comentários que tem nela. Algumas notícias nem são notícias, são só frases, fotos, vídeos e às vezes eles nem parecem muito coerentes, então leia tudo e compare aquilo. Outra dica é duvide de notícias com títulos que fazem muito escândalo. Notícias que têm um título muito sensacionalista são muito perigosas, que te chamam a atenção. Elas querem a sua atenção por tudo, às vezes elas querem só a sua atenção, mas elas não querem passar uma notícia muito verdadeira. Terceiro, veja se aquela fonte possui credibilidade ou se ela é desconhecida. Vá em sites que já têm hábito de postar notícias e sites mais famosos de notícia, tá? E compare com outros sites de notícia. Veja se aquela notícia foi publicada em outros canais também, ou se ela só está naquele canalzinho ali, aí é muito perigoso, pode ser uma notícia falsa. Outros aspectos diferencia o que são fatos e o que é especulação. Fatos precisam de provas, precisam de amparo no que acontece na realidade. Muitas vezes alguém posta na internet, no Facebook, alguma coisa. Eu sei que alguém está roubando, que alguém é corrupto, por exemplo, mas aquela pessoa não apresenta provas. Isso é muito perigoso. Ou alguém diz que, por exemplo, o coronavírus é de mentira, é uma coisa inventada em laboratório. Isso é uma coisa muito perigosa, deveria ser um crime, porque você está despreocupando as pessoas num momento muito perigoso. Outra dica é pergunte a um especialista. Você tem dúvida se aquela notícia é verdadeira? Depois de se questionar em todos os espaços anteriores, pergunte a um professor, a um cientista, alguém da área. Outra dica é não compartilhe algo só porque concorda com o seu pensamento. A gente tem essa tendência, né? Você lê algo na internet, aquilo que você fala, eu sabia, você sente vontade de compartilhar. Não faça isso, tá? Questione, pare para pensar, será que isso é verdade? Por mais que eu acredite nisso, ou melhor, sempre leia mais para ver se aquilo que você acredita está certo ou não. E entenda o que são evidências sólidas. Evidências sólidas precisam de um método, de uma receita, às vezes de um processo, para que ela se prove verdadeira, para que ela diga algo da realidade e não algo inventado da cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas fazem isso tentando provar alguma coisa, mas elas não têm evidências, tá? Vamos saber diferenciar. E evidências são muito importantes para que elas nos embasem, tá? As notícias e as postagens nas suas redes sociais precisam estar embasadas em afirmações que possuam provas e avaliações fiéis da realidade. Isso quer dizer que você postar algo simplesmente que você acha que é verdade, sem ter estudado e conversado com especialistas e outras pessoas, é muito perigoso. Você vai sair por aí espalhando notícias falsas, provavelmente, certo? Se você vê alguém compartilhando notícias falsas assim, muito escandalosas e perigosas, por favor,
avise essa pessoa, alerte essa pessoa, ou se for no Facebook ou às vezes outra rede social, denuncie a publicação. Vai lá nas opções e coloca lá denunciar como notícia falsa, isso ajuda muito. Principalmente para quem compartilhou isso, se for alguém que te mandou no WhatsApp, peça para aquela pessoa desmentir para a pessoa que mandou para ela. E a pessoa que mandou para aquela pessoa que te mandou, desmentir para outra. Para você formar uma corrente, para que você, na verdade, quebrar a corrente de uma notícia falsa. Porque se você não quebrar, ela vai longe e ela vai enganar muitas pessoas, ok? Não compartilhe nada só porque você acredita. Sobre o coronavírus tem rolado muita coisa do assunto, então muito cuidado, certo? Bem, a internet é muito boa e divertida, ela é muito útil, ela funciona para muita coisa, a gente pode aprender, a gente pode se distrair, só que a gente acaba usando a internet só para se distrair, ou às vezes a gente não sabe se informar muito bem por ela, e isso é muito perigoso, tá? Qualquer coisa no mundo precisa da nossa atenção, e qualquer nova tecnologia, que é o caso da internet, a gente precisa aprender a utilizar ela da melhor maneira. Você não, às vezes não estudou na escola como usar a internet, alguma coisa ainda. Se você não fez isso, talvez você deva procurar vídeos no YouTube explicando como é que você identifica uma notícia falsa, como é que você usa melhor as redes sociais para não sair por aí xingando outras pessoas, se desrespeitando e enganando as pessoas, principalmente no caso do coronavírus, em que você pode estar colocando a vida de pessoas em risco. Se você quiser saber mais sobre essas notícias falsas, procure o nosso podcast, o Ensinecast. Lá nas redes sociais vocês vão encontrar a gente com esse nome. A gente esclarece muitas dúvidas e os nossos episódios, que são episódios de áudio que tem na internet, esclarecem um monte de coisa sobre ciência e educação. Confere a gente por lá, tá? Muito obrigado e até a próxima!